Mário Balotelli por muito tempo esteve no topo da mídia, seja por seus feitos dentro de campo ou pelas polêmicas fora dele. Hoje vamos falar do passado difícil de Balotelli, de sua ascensão no futebol e do trágico final da sua carreira. Os pais de Mário eram de Gana, mas pela difícil situação no país, decidiram tentar a vida na Itália. Ele nasceu em Palermo, em 1990, mas logo foram morar em Brescia. Quando Mário tinha 2 anos, ele já estava sofrendo há algum tempo de uma grave doença intestinal, e sua família, que na época vivia em uma casa com outros 20 imigrantes africanos, que tinha péssimas condições de higiene, entregou ele ao serviço social, por precisar de um medicamento e de cuidados que eles não podiam oferecer naquele momento. Em 1993, Mário foi adotado pela família Balotelli, sendo criado por Francesco e Silvia, junto com outros 3 filhos do casal. Aos 18 anos, ele adquiriu o sobrenome Balotelli. Quando chegou à Inter de Milão, seus pais biológicos quiseram que ele fosse visitar eles regularmente, mas ele recusou. Segundo ele, era apenas interesse financeiro, já que eles nunca tinham pedido que ele retornasse até aquele momento, e que inclusive sua mãe adotiva já o havia levado quando criança algumas vezes para visitá-lo, mas eles sempre fugiam da situação. Ele estreou no profissional jogando pela 3ª divisão italiana, ainda aos 15 anos, mas só 2 jogos depois assinou com a Inter de Milão. Na Inter, como era muito novo, foi integrado às categorias de base e em 2007 subiu para o profissional. Logo que subiu, chamou a atenção com um físico forte e também pelos gols, sendo alvo também de muitos elogios de Roberto Mancini, seu primeiro técnico no profissional. Mas após a saída de Mancini, o clima entre Balotelli e o clube ficou tenso. José Mourinho, que era o novo treinador, e ele não se davam bem. Mourinho dava poucas oportunidades para ele jogar e dizia que Mário fazia corpo mole nos treinos e se dedicava muito menos do que jogadores já renomados, como Figo e Zanetti. Na temporada 2009-2010 começaram as polêmicas. Balotelli foi visto dentro de uma loja do Milan, maior rival da Inter. Inclusive, afirmou em frente às câmeras que era torcedor do Milan. O ciclo dele no clube estava se encerrando, com 86 jogos, sendo a maioria entrando no final das partidas e 28 gols. Em agosto de 2010, ele chegou ao Manchester City, indicado pelo seu antigo técnico, Roberto Mancini. Por lá, ele foi abraçado pela torcida e teve um bom desempenho no início, mas não deixou as polêmicas de lado. Se envolvia em confusões na noite, além de um episódio em que ele incendiou a própria casa ao soltar fogos de artifício dentro do banheiro. Ele ainda foi multado pelo clube por jogar dados na equipe juvenil do Manchester City. Ainda quando atuava por lá, foi parado por um policial que o questionou porque ele estava com 25 mil libras em dinheiro dentro do carro. O atacante simplesmente respondeu: "Porque eu sou rico". Nas férias daquele ano, ainda fez uma visita ilustre e publicou em suas redes sociais uma foto com 2 membros conhecidos da máfia italiana. Com a chegada de Agüero ao Manchester, ele perdeu espaço e encerrou sua passagem por lá, com 80 jogos e 30 gols, e com Roberto Mancini dizendo que se ele se controlasse, poderia ser o melhor jogador do mundo. Em janeiro de 2013, foi contratado pelo Milan e por lá teve um começo avassalador, mas seus casos de fúria o atrapalharam um pouco, com episódios xingando árbitros e agredindo jogadores rivais. Por lá, ele fez 54 jogos e 30 gols. Em 2014, foi comprado pelo Liverpool, mas a passagem foi decepcionante, considerado a pior contratação daquela janela, não aparecendo nos treinos, tendo poucas oportunidades no time titular e marcando só 4 gols. Depois disso, voltou emprestado ao Milan, mas após 4 jogos se lesionou e passou quase a temporada inteira fora, fazendo só 20 jogos e 4 gols.
Em 2016, ele já era desacreditado pela maioria dos clubes do mundo, sendo considerado um problema por onde passava. Mas o Nice, da França, resolveu apostar nele, e por lá ele teve talvez a melhor passagem por um clube na carreira, com 76 jogos e 43 gols, e ajudou a fazer o Nice voltar a brigar por coisas grandes. Mas com um problema com o técnico Patrick Vieira, por demorar para se reapresentar na volta das férias, acabou saindo do clube. Ele assinou então um contrato de 6 meses com o Olympique de Marseille e precisava provar seu valor para que conseguisse a renovação. E como ele provou! Em só 13 jogos, ele fez 8 gols e virou o queridinho da torcida. Se fosse pelo futebol, ele certamente teria ficado em Marselha, mas como o clube não se classificou para a Champions League, eles não tinham condição financeira de fazer um novo contrato com ele. Com poucos clubes dispostos a se arriscar por ele, acabou indo para o Brescia, clube da cidade em que foi criado. E por lá, ele parece ter desanimado do futebol. O presidente do clube disse ainda na época que a contratação dele foi seu pior erro como dirigente. Balotelli não aparecia nos treinos e parecia não se importar com o clube. Após uma passagem curta pelo Monza da segunda divisão, ele foi à Turquia jogar no Adana. Por lá, ele virou o ídolo da torcida, fazendo 19 gols em 35 jogos. Mas acabou não renovando por receber uma proposta melhor de um clube suíço. Lá na Suíça, ele acabou se lesionando e só jogou 19 partidas, fazendo 6 gols. Então, decidiu retornar ao Adana da Turquia pelo amor da torcida por ele. Por lá, ele está até hoje, onde até agora fez 7 gols em 16 partidas. O fato é que nunca faltaram qualidade e potencial para Balotelli, que foi um dos grandes finalizadores do futebol. Mas talvez, se ele tivesse colocado a cabeça no lugar e se dedicado mais, poderia ter sido um dos maiores centroavantes que o mundo já viu.